Imagine descobrir uma traição onde menos espera, no momento mais crítico de sua vida. O que você faria? Hoje, vamos mergulhar em uma história real de amor, traição e uma busca desesperada pela verdade que vai te prender do início ao fim. Antes de embarcarmos nessa jornada emocionante, se você ainda não é inscrito no canal, clique em se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Não esqueça de deixar o seu like. Agora prepare-se, porque o que vem a seguir é uma história que você nunca vai esquecer. Com um aperto no peito e o olhar repleto de incerteza, Paulo deu um passo que mudaria o rumo de sua vida para sempre. Envergonhado de levar a própria esposa a um importante encontro de negócios, ele tomou a controversa decisão de convidar a amante para acompanhá-lo. Porém, o que Paulo não imaginava era que a esposa, Letícia, já havia preparado uma surpresa que o deixaria sem chão. Letícia sempre se orgulhou de ser uma mulher organizada, determinada e cheia de energia. Dividia o tempo entre as aulas particulares que ministrava como tutora, a criação dos filhos, Vinícius e Davi, e o cuidado com cada detalhe da casa. Além disso, seu apoio era fundamental na trajetória profissional do marido, Otávio, um empresário ambicioso em plena ascensão. No início de tudo, o casamento parecia perfeito. Letícia e Otávio formavam um casal invejado por muitos. Construíram uma rotina puxada, é verdade. Mas a felicidade dos filhos, os sorrisos trocados no café da manhã e as noites aquecidas pelo carinho davam sentido à correria do dia a dia. Com o passar do tempo, Letícia começou a perceber sutis mudanças no comportamento de Otávio. Aquele homem que antes parecia tão presente e afetuoso, agora se afastava, mergulhado em compromissos e obrigações que pareciam crescer a cada dia. Ela se esforçava para não tirar conclusões precipitadas. Afinal, Otávio sempre alimentou grandes ambições profissionais. Recentemente estava envolvido num projeto que prometia mudar o rumo de sua carreira. As horas extras no escritório e as constantes viagens de negócios faziam parte desse sonho. Contudo, algo parecia escapar às tentativas de Letícia em manter a harmonia familiar. As conversas que antes se prolongavam noite adentro, agora se resumiam a monossílabos. A cumplicidade que existia em cada troca de olhar estava se desbotando. Preocupada, Letícia tentava puxar assuntos sobre os filhos, Vinícius e Davi, sobre as novidades do trabalho ou questões simples da casa. Mas Otávio sempre se mostrava distraído ou impaciente. Aquela sensação de falar com paredes se tornava cada vez mais presente. Mesmo assim, Letícia não era de desistir facilmente. Ainda que lhe doesse a alma, continuava esforçando-se para manter a mesma rotina. Levantava cedo para preparar o café da manhã, organizava as refeições com capricho, deixava tudo nos trinques para que Otávio e as crianças se sentissem amparados. Na cabeça dela seria apenas uma fase turbulenta. Talvez em algum momento, Otávio despertasse para perceber o quanto estava se afastando e voltasse a ser o homem dedicado que outrora a conquistara. O problema é que a situação não melhorava. Otávio se fazia ausente em momentos importantes, especialmente em eventos relacionados aos filhos. Deixava de comparecer a competições esportivas da escola, perdia apresentações de teatro e até aniversários, antes algo sagrado para ele. A gota d'água aconteceu em uma noite qualquer, quando Vinícius perguntou de forma inocente: "Mamãe, por que o papai não vem mais me ver jogar bola? Será que ele não gosta mais de me ver em campo?" E Davi, ainda menor, emendou: "Ele não quer contar histórias para a gente antes de dormir igual fazia?" Letícia sentiu o coração se apertar, sem saber exatamente como responder. Inventava desculpas sobre o trabalho do pai, mas no fundo essas justificativas soavam tão vazias para ela quanto para as crianças. Aquela solidão apertava cada vez mais seu peito e Letícia, acostumada a enfrentar desafios sem reclamar,
Não conseguia encontrar saída para a crescente ausência de Otávio. Às vezes, pegava-se olhando para o celular, desejando ler uma simples mensagem de carinho, um pequeno sinal de que ele ainda se importava. Mas o aparelho permanecia em silêncio. Em uma noite, depois de um jantar quase mudo, Letícia reuniu toda a coragem e decidiu falar com Otávio. Esperou os filhos dormirem e foi até o escritório. Ele estava concentrado em seu laptop, a expressão fechada, como se todo o peso do mundo repousasse em seus ombros. Letícia pigarreou, tentando soar firme. "Otávio, podemos conversar?" Ele suspirou, sem nem desviar o olhar da tela. "Sobre o quê?" Ela sentiu um nó na garganta, mas manteve a determinação. "Sobre nós. Sobre o que está acontecendo com a nossa família." Nesse momento, Otávio ergueu o olhar, mas parecia exausto, distante, como quem já tinha uma resposta ensaiada para qualquer questionamento que viesse. A voz saiu impaciente. "Letícia, não tenho tempo para isso agora. Você sabe como as coisas andam complicadas no trabalho. Preciso focar no projeto ou vamos perder oportunidades importantes." A frustração tomou conta dela. Não era a primeira vez que Otávio usava o trabalho como barreira para afastar conversas difíceis, mas Letícia se recusava a recuar. "Eu entendo a importância do seu trabalho, mas e a gente? Você não acha que estamos nos afastando demais? Os meninos sentem sua falta. Eu sinto sua falta." Otávio então fechou o laptop de maneira brusca e se levantou, passando a mão pelos cabelos, sinal claro de irritação. "Não torna as coisas ainda mais complicadas. Faço isso por vocês, para garantir um futuro seguro para nossa família. Nem tudo pode ser perfeito ao mesmo tempo." "Otávio, não estou falando de perfeição. Estou falando de presença, de você estar aqui, de verdade, para mim e para as crianças." Ele caminhou até a janela do escritório. Por um instante, Letícia vislumbrou a possibilidade de que ele se voltasse para ela, demonstrando qualquer lampejo de ternura. Mas quando Otávio falou, o tom gélido e pragmático foi como um balde de água fria. "Não posso discutir isso agora. Você precisa ser adulta o bastante para entender. Por favor." A vontade de chorar queimava as pálpebras de Letícia, mas ela não queria dar esse gosto a ele. Segurando o choro com todas as forças, disse em voz baixa: "Tudo bem então. Eu te deixo trabalhar." Saiu do escritório fechando a porta. Ao chegar ao corredor, as lágrimas finalmente rolaram. A sensação era de que o companheiro de anos estava virando um estranho a cada novo dia. Seria possível reverter isso? Ou aquilo era apenas o começo do fim? Nos dias que se sucederam, Letícia focou nos filhos e no trabalho, em parte para não enlouquecer com a dor que a tomava. Mas sua mente vivia às voltas com questionamentos. Enquanto isso, Otávio saía cada vez mais cedo e voltava mais tarde, mergulhado em reuniões e viagens que nunca acabavam. Letícia percebeu que os sorrisos dele se tornavam raros, e quando enfim estava em casa, a cabeça de Otávio pairava em outro lugar. Conforme as noites passavam, Letícia via-se rolando na cama, insone, enquanto Otávio dormia serenamente ao lado, como se tudo estivesse sob controle. Não queria admitir, mas algo dentro dela gritava que havia um grande problema. Certo dia, quando Letícia foi buscar os meninos na escola, encontrou Gabriela, uma amiga de longa data, que notou seu semblante abatido. Decidiram tomar um café num lugar próximo. E Letícia desabafou, falando sobre a frieza de Otávio e a dor de sentir que estava perdendo o próprio marido. Gabriela a ouviu com calma, segurando-lhe a mão quando ela não conseguiu segurar as lágrimas. "Letícia, você já tentou falar abertamente com ele sobre tudo isso?" "Tentei, mas ele só fala do trabalho, como se tudo se resumisse ao sucesso profissional. Não sei mais o que fazer. Às vezes, sinto que estou me afogando e ele mal percebe.
Talvez seja o momento de pensar mais em você. Se Otávio não está disposto a te ouvir, você precisa decidir o que é melhor para si mesma e para os meninos. As palavras da amiga pesaram no coração de Letícia. Confrontar a realidade era assustador, mas ela sabia que não poderia continuar vivendo daquela forma. Numa rotina em que Otávio estava apenas fisicamente presente, enquanto o amor que antes os unia escorria por entre os dedos. Letícia jamais fora do tipo insegura ou paranoica, mas a partir de certo ponto passou a reparar em sinais que não conseguia ignorar. Afastamento, telefonemas em horários estranhos, explicações inconsistentes. No começo, ainda tentou afastar as desconfianças, mas um dia encontrou no bolso do casaco de Otávio uma nota de um hotel de luxo, com data recente. Coração disparado, Letícia enfrentou uma avalanche de hipóteses. Seria trabalho? Uma reunião pós-expediente? Ou seria a confirmação de um pesadelo? Como se não bastasse, ele passou a atender ligações longe dela, trancando-se em outro cômodo. Ou silenciava o celular de repente. Letícia sentia o estômago revirar a cada atitude suspeita. Uma noite, Otávio voltou para casa, exalando um perfume feminino forte, doce e totalmente diferente do que ela costumava usar. E para completar, ele sustentava a desculpa de uma reunião prolongada que o obrigara a ficar até tarde fora. Letícia fingiu acreditar, mas um sinal de alerta soou dentro dela. Em certa ocasião, Letícia encontrou um envelope misterioso no sofá da sala. Dentro, havia uma carta curta e carinhosa, assinada por Renata. Foi quando a tênue confiança que restava desabou. Não sabia quem era Renata, mas a mensagem deixava claro que não era apenas alguém do trabalho. A traição, que até então era uma hipótese dolorosa, se tornou uma suspeita terrivelmente real. Ao mesmo tempo, Letícia teve medo de confrontar Otávio sem provas mais concretas. Não queria cair no erro de acusá-lo para depois descobrir que tudo não passava de mal-entendidos. Então decidiu observar mais de perto cada ação dele, cada detalhe. Esse comportamento a fez mergulhar num estado de ansiedade constante. Perdeu o apetite, tinha insônia e não conseguia se concentrar nem mesmo no trabalho que tanto amava. Ela precisava acabar com as dúvidas ou confirmá-las de vez. Assim, quando Otávio anunciou outra viagem de negócios, Letícia percebeu que era a hora de agir. Planejou cuidadosamente. Ela seguiria o marido e, se algo estivesse acontecendo, descobriria com seus próprios olhos. Por mais que doesse, precisava encarar a verdade. Na manhã da viagem, Otávio saiu de casa cedo, trajando seu terno impecável. Exibia uma tranquilidade irritante. Letícia se manteve firme, disfarçando a tensão, e algumas horas depois, pegou um táxi até um hotel próximo daquele onde Otávio ficaria. Chegando lá, arrumou-se no quarto que alugara e começou a vigilância. Do outro lado da rua, observava a movimentação na entrada do hotel onde o marido estava. As horas se arrastavam, e Letícia se sentia tola, pensando ter se precipitado. Mas de repente, Otávio emergiu do hotel, acompanhado de uma mulher jovem e elegante, de cabelos castanhos bem cuidados, olhar confiante. Renata. Letícia sentiu como se o chão fugisse de seus pés. Paralisada, ela assistiu aos dois entrarem em um carro particular. Com uma adrenalina desesperada, Letícia também entrou em outro táxi, pedindo para seguir o veículo. As mãos tremiam, suando frio. Várias ruas depois, chegaram a um restaurante de alto padrão, um lugar que Otávio um dia prometera levar Letícia para comemorar algo especial. Lá estavam eles, Otávio ajudando Renata a descer do carro, tocando-a de leve, como se fossem íntimos. Sem ver outra opção, Letícia entrou no restaurante, solicitando uma mesa que lhe permitisse observar o casal sem ser notada. O ambiente requintado, as luzes baixas, tudo parecia zombar de sua dor. De longe, viu Otávio e Renata conversando animadamente. O brilho no olhar dele, que antes pertencia a Letícia,
Agora se dirigia a outra. E o que mais a dilacerava era notar o quão relaxado Otávio aparentava estar, como se a vida ao lado da esposa e dos filhos não passasse de um capítulo encerrado. Mais tarde, juntaram-se a eles alguns estrangeiros. Pelas feições, Letícia suspeitou que eram parceiros de negócios. Ao final do jantar, todo o grupo se dirigiu a outro hotel, ainda mais luxuoso. Letícia seguiu cada passo. Quando percebeu que Otávio e Renata subiam para uma das salas de reunião privativas, o coração de Letícia já não suportava mais. Determinada, ela entrou no saguão do hotel e, com uma desculpa, convenceu o recepcionista a lhe dizer qual sala Otávio havia reservado. Subiu as escadas munida de coragem ou loucura e, ao chegar em frente à porta, ouviu a voz de Otávio, inconfundível, tentando impressionar os clientes estrangeiros. Sem vacilar, Letícia abriu a porta. A cena diante de si acertou-a como um soco no estômago. Otávio ao lado de Renata, rindo com desenvoltura, enquanto os estrangeiros os encaravam como se fossem um casal de poder. Ao notar Letícia, Otávio empalideceu, gaguejando. Letícia? O que faz aqui? Letícia sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas havia também uma fúria contida em sua voz baixa. Então é verdade, Otávio? É assim que você me recompensa depois de tudo o que construímos? Renata, percebendo a gravidade do momento, tentou manter a postura, mas sua expressão arrogante transparecia desprezo. Um dos estrangeiros, confuso, perguntou: "Quem é essa senhora?" Letícia respondeu antes que Otávio pudesse dizer qualquer coisa: "Sou a esposa dele." "E essa aqui?" apontou para Renata. "É a amante." O silêncio pesou. Renata, em um ato de raiva, pegou um copo de vinho da mesa e atirou o líquido no rosto de Letícia. O choque durou 1 segundo. Então, como se uma corrente elétrica percorresse suas veias, Letícia desferiu um tapa em Renata, fazendo-a recuar. A tensão explodiu na sala. Os estrangeiros, constrangidos, se levantaram, recolheram seus pertences e deixaram o local, murmurando algo entre si. Otávio tentou desesperadamente retomar o controle da situação, mas era tarde. O negócio que ele lutava para concluir ruíra ali, junto com as últimas esperanças de salvar o casamento. Com lágrimas escorrendo pela face, Letícia saiu, ignorando os apelos de Otávio que a chamava de volta. Só pensava em sair daquele hotel, daquele sufoco, daquela traição escancarada. Caminhando pelo corredor, cada passo soava como uma batida de tambor em seu peito. Letícia se sentia desmoronar por dentro, mas mantinha a coluna ereta, recusando-se a demonstrar ainda mais fragilidade. Parou apenas ao chegar ao elevador, tentando recobrar o fôlego. Quando as portas finalmente abriram, ela entrou, encarando o próprio reflexo no espelho. A mancha de vinho em sua roupa e os olhos vermelhos pela mistura de dor e ódio. O coração batia tão rápido que ela temia desmaiar. Porém, uma chama de determinação se acendia no fundo do seu olhar. Chegando ao saguão, Letícia atravessou o ambiente luxuoso, disposta a ir embora sem olhar para trás. Mas sentiu uma mão segurando firme seu braço. Virou-se já pronta para reagir e deparou-se com Otávio, com a expressão transtornada. "Por favor, me escuta, Letícia. Não é o que você está pensando." Ela se soltou com um movimento brusco, a voz carregada de mágoa. "Não é o que eu estou pensando? Eu vi com meus próprios olhos, Otávio. Vi você com ela, toda a intimidade entre vocês. Quanto tempo mais acha que pode mentir?" Ele tentou aproximar-se. "Me perdoa. Não era para você descobrir assim." "Descobrir o quê? Que você me traiu? Traiu os nossos filhos? Por quanto tempo pensou que conseguiria esconder?" O saguão do hotel praticamente parou para escutar. Funcionários trocavam olhares constrangidos. Otávio, sem saber o que dizer, repetia: "Me perdoa. Foi um erro, Letícia. Não quis que fosse desse jeito." A indignação tomou conta dela. "Um erro é esquecer uma data de aniversário, Otávio.
Um erro é um atraso. Isso é uma traição que você escolheu cometer várias vezes e não há como perdoar. Ele pareceu murchar. A confiança que sempre teve, a forma como conduzia tudo ao seu redor, escoava pelos seus dedos. Letícia percebeu naquele instante que a força que Otávio exercera sobre ela por tanto tempo desaparecera. Num tom definitivo, Letícia declarou: "Vou embora. Não vou continuar ao seu lado. Não vou permitir que me faça de idiota. Você fez sua escolha. Agora eu farei a minha." E partiu. Na rua, o ar noturno a fez tremer, mas também lhe trouxe uma clareza inesperada. Sofria por dentro, sentindo-se despedaçada, mas havia um alívio surgindo no horizonte. Deu o primeiro passo para reconstruir sua vida, livre daquele peso que a oprimia. Poucos dias depois, Letícia se mudou para um apartamento modesto com os 2 filhos. Vinícius e Davi ficaram abalados por deixarem a casa em que cresceram, mas Letícia tentou amenizar. Deixou que escolhessem a cor das paredes, que opinassem sobre a decoração. Sentia-se exaurida emocionalmente, mas não podia desabar diante deles. Precisava ser forte. A ausência de Otávio era gritante. Não havia mais a voz dele ao telefone, o barulho das teclas do notebook de madrugada, nem as reclamações sobre algum problema doméstico. Aquelas paredes vazias, sem história gravada, representavam um reinício forçado. Letícia investiu suas energias em pôr as coisas no lugar, limpou cada canto, organizou os materiais de estudo dos filhos, procurou manter a rotina minimamente estruturada, retomou as aulas particulares, algo que lhe dava prazer. Ensinar sempre foi sua paixão. Entretanto, até ali, sentia-se abatida, como se a chama que a movia estivesse mais fraca. Às vezes, terminava de dar aula para algum aluno e, ao fechar a porta do apartamento, deparava-se com um silêncio angustiante. O vazio que Otávio deixara era tão grande quanto a saudade que Letícia nutria pelo homem que ele já havia sido um dia. Numa tarde de chuva, olhando pela janela e ouvindo o tilintar das gotas no vidro, Letícia se deu conta de que precisava de algo que trouxesse calor para aquele lar. Ficou pensando em possibilidades, até que uma conversa casual com Davi sobre o quanto ele queria ter um cachorro reacendeu uma ideia há muito recusada por Otávio. Agora, ela estava livre para fazer suas próprias escolhas. No dia seguinte, levou os meninos até um abrigo de animais. O ambiente simples, repleto de latidos e miados, acolheu-os com alegria. Vinícius e Davi pareciam eufóricos, analisando cada bichinho, tentando decidir qual seria o novo membro da família. Letícia, porém, foi cativada por uma pequena cadelinha de pelo marrom e olhos tristes, que parecia tão carente quanto ela. A conexão foi imediata. Davi ajoelhou-se, estendendo a mão, e a cadelinha, hesitante, aproximou-se para receber carinho. Letícia sorriu ao ver a cena, uma sensação de ternura aflorando. Preencheu os papéis para a adoção sem pensar 2 vezes. Decidiram chamá-la de Lua, por conta de uma manchinha branca em forma de meia-lua no peito. Lua trouxe vida para o apartamento. Seguia Letícia pela casa, deitava-se aos pés de sua cama, como se entendesse o peso das dores que ela carregava. Para as crianças, virou companheira de brincadeiras. Para Letícia, um alento no meio de noites solitárias. Mesmo assim, os desafios de ser mãe e provedora de uma nova vida sozinho eram muitos. Ainda vinham noites difíceis, em que Letícia se sentia esmagada pelas responsabilidades. Era nessas horas que as lágrimas vinham silenciosas, enquanto Lua descansava perto dela, como a sentinela de sua tristeza. Pensava se um dia conseguiria confiar em alguém novamente. A ferida aberta pela traição de Otávio ainda ardia. Como se não bastasse, Aurora, mãe de Otávio, aparecia de tempos em tempos, sem avisar, tentando convencer Letícia a reatar. Nunca aceitara o divórcio e jogava na cara de Letícia que estava destruindo a família.
Num desses encontros, Letícia teve dificuldade para manter a calma, mas acabou desabafando. Aurora, eu entendo que a senhora ame seu filho, mas eu não posso continuar num casamento em que fui traída e humilhada. Não vou voltar atrás. A sogra foi embora irritada, mas Letícia se sentiu firme, como se finalmente estivesse exercendo o direito de decidir seu próprio destino, sem culpa. O tempo passou, e aos poucos, Letícia descobriu que era mais forte do que imaginava. A nova rotina começou a tomar forma. Acordava cedo, preparava as crianças para a escola, dava aulas particulares, cuidava do lar, e no fim do dia, ainda tinha energia para se dedicar a Vinícius e Davi. Eles, por sua vez, iam se adaptando sem a presença constante do pai. Faltava alguma coisa? Sim, mas Letícia se empenhava para oferecer todo o amor e segurança que podia. À medida que as semanas avançavam, foi notando que os meninos pareciam mais tranquilos, mais sorridentes. Isso lhe dava um alívio sem tamanho, pois sentia que, apesar de tudo, estava no rumo certo. Foi nesse período que Letícia conheceu melhor Matheus Martins, um pai discreto que raramente aparecia nas reuniões da escola. Ele tinha um filho chamado Marcelo, um garoto inteligente, mas que andava com dificuldades nos estudos. Letícia só o conhecia de vista, até que, numa noite chuvosa, Matheus bateu à sua porta, preocupado com o desempenho do filho. "Desculpe aparecer sem avisar, Letícia", disse ele, segurando o boné. "Mas eu precisava conversar sobre o Marcelo. Estou ficando sem opções, sem saber o que fazer." Letícia notou o olhar dele, marcado por preocupação. Convidou-o a entrar, oferecendo um chá para que se acalmasse. Matheus explicou que vivia uma situação complicada com a ex-esposa, Patrícia, que pressionava o filho de forma exagerada a ter notas perfeitas e a entrar numa universidade específica. A pressão era tamanha que Marcelo estava perdendo o ânimo de estudar. "Patrícia culpa todo mundo, menos ela mesma", desabafou Matheus. "Ela quer que ele seja perfeito." Quando as coisas começaram a sair do controle, em vez de apoiar o garoto, ela piorou tudo. Letícia conhecia Marcelo, dava para perceber que o menino tinha potencial, mas também uma tristeza latente. Então ofereceu ajuda. "Vamos tentar aulas de reforço, e também posso conversar com ele, entender o que está acontecendo." Às vezes, o ambiente em casa interfere mais do que imaginamos. Matheus, aliviado, sorriu de forma agradecida. Porém, respirou fundo antes de acrescentar: "Eu também preciso ser honesto com você. Patrícia vive dizendo que a culpa dos problemas do Marcelo é sua, como se você fosse uma tutora incompetente. Ela fala que você não se empenha ou tem algo contra ele." Eu sabia que não era verdade, mas estava tão cansado de brigar que não te defendi como deveria. Me desculpe." Letícia ficou surpresa, mas ao ver o arrependimento sincero, preferiu focar no essencial: ajudar Marcelo. Deixou as mágoas de lado, ciente de que havia um adolescente em apuros. Aos poucos, ela e Matheus formaram uma parceria para resgatar o interesse de Marcelo pelos estudos. Letícia o incentivava com tarefas que despertavam a curiosidade. E, com o tempo, o menino começou a confiar mais nela. Quanto mais Matheus e Letícia passavam tempo juntos, mais percebia-se uma afinidade crescente. Inicialmente, falaram apenas de Marcelo, mas logo as conversas migraram para suas experiências de vida, dores e esperanças. Letícia não estava pronta para um novo relacionamento. A ferida deixada por Otávio ainda estava bem aberta. Mas Matheus se mostrava paciente e respeitoso, oferecendo ajuda sem pedir nada em troca. Com o tempo, Letícia percebeu que não era só ela ajudando Marcelo. Matheus também a estava ajudando. Nos momentos em que as dificuldades de ser mãe solo pesavam, ele aparecia com palavras de incentivo, ou mesmo para levar os meninos a um parque enquanto ela descansava um pouco. Quando a saudade e a raiva do passado tornavam as noites longas demais, ele se mostrava disposto a ouvir, sem julgamentos. Enquanto a rotina de Letícia ia ganhando estabilidade, as manhãs traziam um novo ânimo.
Preparava o café com música ao fundo, os filhos rindo e Lua pulando animada. Mesmo cansada, passava longe de se sentir infeliz. No trabalho, resolveu ampliar suas atividades. Desenvolveu novos métodos de ensino, adaptando as aulas para diversos perfis de alunos. Aos poucos, conquistou reconhecimento na cidade, tornando-se uma das tutoras mais procuradas. Alimentada por essa motivação, Letícia decidiu também explorar novos interesses. Inscreveu-se num curso de culinária. Cozinhar virou terapia. Separava ingredientes e, entre aromas de temperos, encontrava uma paz que há muito não experimentava. Davi e Vinícius adoravam participar, ajudando a amassar massas de pão ou bater a massa de bolo. O riso deles ecoava pela casa, dando novo sentido ao lar. A redescoberta da vida social foi outro passo. Letícia reatou laços com amigas antigas que ela não via desde o tempo de faculdade. Organizaram jantares, passeios, piqueniques no parque. Era revigorante sentar-se com essas mulheres e rir de bobagens, trocar confidências, lembrar-se de quem ela era antes do casamento. Para sua surpresa, muitas tinham histórias semelhantes ou sabiam o que era ser subestimada. Isso criou um senso de irmandade que Letícia não experimentava havia tempos. Contudo, junto à serenidade que crescia a cada dia, uma tensão diferente pairava no ar quando Mateus estava por perto. O que antes era apenas uma troca de olhares casuais, foi ganhando intensidade. Ele a admirava. Isso se via em cada gesto, cada sorriso. Letícia se perguntava se estava preparada para encarar um novo amor ou se ainda precisava de tempo. Certa noite, estava assistindo a um filme com Vinícius e Davi, quando Vinícius, sempre muito observador, comentou: "Mãe, você está diferente. Parece mais feliz agora." Aquilo pegou Letícia de surpresa. Olhou para o filho, meio sem jeito, mas logo sorriu, bagunçando o cabelo dele. "Acho que estou sim, meu amor." Havia dias, contudo, que a responsabilidade a esmagava. Ser a única provedora, a única referência para os filhos. Às vezes, ao colocar as crianças na cama, Letícia se deitava, encarando o teto, e se perguntava se um dia seria capaz de confiar novamente num homem. Se de algum modo poderia abrir o coração e não sair ainda mais machucada. Foi num desses momentos de introspecção que a lucidez a atingiu. Não precisava apressar nada. Poderia se dar o tempo de que necessitava para lamber as feridas, crescer com os erros do passado e, quem sabe, construir algo com fundamentos mais sólidos. Escolheria seu próprio ritmo para seguir em frente. Com isso em mente, Letícia decidiu estabelecer novas metas pessoais. Planejou uma viagem com Vinícius e Davi para uma cidade litorânea que sempre quis conhecer. Queria dar a eles novas memórias, distantes das sombras do passado. Quando enfim chegaram àquele lugar, ela viu os filhos brincando na areia com Lua, correndo livremente, e sentiu uma paz que há muito não sentia. O vento salgado, o som das ondas, tudo parecia levar embora os resquícios de dor, e Letícia sorriu, enfim sentindo que havia esperança. Ao pôr do sol, sentada numa varandinha simples tomando um chá, ela pensou que estava, sim, no caminho certo de reconstrução. De volta à rotina, com a mente mais leve, Letícia preparava o jantar, enquanto ouvia Vinícius e Davi discutirem animados sobre um videogame novo. Aquele barulho infantil deixava a casa acolhedora. Por um instante, lembrou-se de como as coisas eram antes, mas em vez de sentir mágoa, apenas notou a diferença positiva daquela atmosfera. O divórcio estava concluído havia alguns meses e Letícia tinha plena certeza de que fizera o certo. Otávio agora parecia apenas uma figura do passado. Mantinha um contato básico para acertar detalhes sobre os meninos, mas era algo formal, quase mecânico. Ele também não demonstrava interesse real em se aproximar. Para Letícia, já não importava.
Sentia-se livre daquele peso. Numa manhã, seu celular tocou. Era Mateus. Desde que o reforço escolar de Marcelo começara a surtir efeito, as conversas entre ela e Mateus se tornaram mais pessoais. Ele não era apenas um pai preocupado, era um homem atencioso, com paciência e humor na medida certa. Letícia, pensei em levar Marcelo, o Vinícius e o Davi ao parque no fim de semana, fazer um piquenique. O que acha? Imagens alegres surgiram na mente de Letícia. As crianças correndo, Lua brincando junto, Mateus talvez preparando lanches. Sentiu o coração aquecer. Precisava de mais momentos tranquilos assim. Um pequeno refúgio na rotina. Ótima ideia, Mateus. Eles vão adorar. E foram. Num sábado ensolarado, espalharam toalhas coloridas na grama. As crianças jogavam bola com Lua correndo atrás, latindo como se comemorasse cada lance. Mateus se aproximou, sentando-se ao lado de Letícia. Ofereceu-lhe um sanduíche e, ao estender a mão sem querer, seus dedos roçaram de leve a mão dela. Letícia sentiu um calafrio. Mateus parecia igualmente consciente do contato, mas manteve a naturalidade, sorrindo. Então falou: "Você tem sido uma luz para o Marcelo. Ele está mais confiante, feliz. E eu não sei o que teria feito sem sua ajuda nesses meses." Letícia percebeu a sinceridade na voz dele. Olhou para Mateus e, pela primeira vez, reparou em cada detalhe do rosto, na ternura dos olhos. "Você também me ajudou, Mateus. Mais do que imagina. De certa forma, me fez acreditar que é possível ser feliz de novo." Houve um intervalo de silêncio, mas não era desconfortável. Era como se ambos processassem o que aquelas palavras significavam. Ele, então, respirou fundo. "Sei que você passou por um turbilhão, e não quero atropelar nada. Só quero que saiba que estou aqui para o que precisar. Se um dia você sentir que está pronta para dar um novo passo, estarei esperando." Aquelas palavras pairaram no ar. Letícia sentiu um alívio doce no peito. Não respondeu de imediato, apenas entrelaçou seus dedos nos de Mateus por um momento, deixando o gesto falar por si. Sentiu a firmeza daquela mão e a tranquilidade que ele transmitia. Nos dias seguintes, o pensamento em Mateus se tornou inevitável. Letícia compreendia que precisou de tempo para se reencontrar, para reconstruir a autoestima e recuperar a confiança na vida. Agora, talvez estivesse preparada para abrir uma porta que, até então, mantivera trancada. Algumas semanas depois, Mateus a convidou para jantar. Queria um momento só deles, sem crianças, sem obrigações. Letícia aceitou, um pouco nervosa, mas com a sensação de que era a coisa certa a fazer. Ele a levou a um restaurante aconchegante, à luz de velas, sem exageros, mas com uma música suave ao fundo. A conversa fluiu com naturalidade. Falaram dos filhos, claro, mas também de sonhos e medos. Letícia partilhou mais detalhes de sua trajetória e Mateus abriu o coração sobre o divórcio complicado com Patrícia. O tempo passou voando e, quando se deram conta, já era tarde. Mateus a acompanhou até a porta de casa. Ela, sentindo o coração disparado, o convidou para entrar. Sentaram-se no sofá, sem dizer muito, apenas sentindo a presença um do outro. Então, num ato tão simples quanto respirar, Letícia recostou a cabeça no ombro dele. Mateus a envolveu num abraço, transmitindo calma e proteção. Ali, naquele silêncio, Letícia teve a certeza de que começava um novo capítulo. Seu ciclo de dor e ressentimento chegara ao fim. Ao lado de Mateus, sentia-se respeitada, valorizada pelo que era. Como se ele enxergasse não uma mulher ferida, mas alguém forte, que se reerguera. Quando a noite terminou, Letícia o acompanhou até a porta e, enquanto o via se afastar, sentiu uma paz que há tempos não experimentava. Um sorriso natural surgiu em seu rosto. Sabia que muitos desafios ainda viriam, mas pela primeira vez em muito tempo estava em paz consigo mesma. A partir daquele instante,
A vida passou a parecer cheia de possibilidades, cheia de esperança, recheada de um afeto que poderia florescer em algo bonito. Letícia estava pronta para viver sem o peso do passado. Reconstruiu sua força, sua fé na vida e, acima de tudo, na capacidade de amar outra vez. Sim, era o fim de um ciclo, mas também o nascimento de outro, cheio de surpresas e, quem sabe, de grandes felicidades. Letícia fechou a porta do apartamento, levando consigo a convicção de que, apesar dos tropeços e das cicatrizes, havia descoberto algo inestimável: o valor de sua própria coragem. E, em meio ao silêncio da madrugada, acompanhada pela respiração suave dos filhos e pelos passos de Lua a seu lado, Letícia deixou escapar um suspiro profundo de alívio. A partir daquele momento, cada amanhecer seria um convite a recomeçar, a se permitir sorrir para a vida e para o futuro que, enfim, se abria diante de seus olhos,